Bom dia. Quero um bom dia com mais energia. Bom dia, gente. Agora sim. Vocês estão bem? Maravilha. Quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Carinhas veteranas. O livro que vai ser sorteado hoje é Amor Sempre, de Adenauer Novaes. Quem não viu esse livro, vai ser sorteado hoje ao final da palestra. R$3 só para poder participar do sorteio. Esse livro é fantástico. Na verdade, todas as obras de Adenauer. Quem ainda não assinou e tiver oportunidade, pode ir lá na recepção e no final da palestra participa do sorteio com a ficha.
confortável. Elevando o pensamento ao alto. Deixando-se aproximar das melhores energias, dos melhores pensamentos e intuições. Para esse momento de aprendizados e de crescimento espiritual. Quem tiver com o celular ligado, colocar em modo vibracal ou silencioso, que daremos início ao nosso trabalho. Amigo e Mestre Jesus, companheiro e guia dessa jornada, agradecemos por mais uma manhã de trabalho, de aprendizados e mais um dia de vida, a oportunidade de estarmos aqui presentes e aprender com os ensinamentos do Pai. Que nesta manhã nosso amigo e palestrante Luciano seja intuído da melhor forma, que o tema que for abordado nesta manhã possamos ampliar os nossos corações, as nossas consciências, para absorver o que for de necessário para o nosso crescimento. A evolução é individual. Vamos nos dispor a isso, neste momento e em todos que nos são possibilitados. Sejamos melhores a cada dia, com todos que nos cercam, familiares, amigos, desafetos, colegas de trabalho, para esse caminhar de crescimento. Sê conosco, Pai, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa de conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. No hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos em regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção aqueles que não fizeram mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são os lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões. Toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Com a palavra, Luciano. Bom dia. Eu me permito não pensar desse jeito que foi lido agora no Evangelho, sobre o planeta, a Terra, ser um local, um subúrbio, um local onde tem pessoas doentes e tantas outras coisas que vocês ouviram agora. Eu particularmente prefiro escolher outra maneira de olhar para o planeta, para o mundo que nós vivemos. Considero mais ainda que essa visão é a visão da época que o Espírito escreveu
e tem a ver com a percepção que ele teve, que certamente está ligada ao nível de percepção de realidade que ele teve. A gente hoje consegue ver outras coisas, outras variáveis, que não justificam sermos tratados dessa maneira. Fica parecendo que nós somos qualquer coisa, não necessariamente espíritos, filhos de Deus. Mas antes de falar do tema, hoje de manhã eu vi um programa, rapidamente, antes de preparar o trabalho que eu vou falar, que o programa é Como Será? Eu achei muito interessante, porque eles estavam falando da realidade virtual. E nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, algumas senhoras e senhores, a partir de 65 anos, eles colocam tipo um binóculo e as imagens que são passadas ali atualizam esses senhores e senhoras, a partir de 65 anos, a viver experiências como se eles estivessem naquele local, uma visão virtual da vida. Teve uma senhora que se emocionou muito porque eles colocaram na lente dela a casa que ela foi criada. Ela ficou impressionada, que já havia muitos anos, ela já tinha mais de 65, e já tem uns 80, 90 anos, e ela se emocionou muito, porque ela voltou no tempo, vivendo a realidade daquele momento, de maneira virtual, e aquilo mexeu muito com ela. E todos os senhores que estavam ali. E aí depois mostrou uma sala, onde tem pessoas tomando curso a partir de 65 anos, aprendendo a lidar com a internet para criar o site delas, e lidar com o mundo da informatização, né? Com o mundo virtual. E aí uma senhora sendo entrevistada disse: eu não sei por que as pessoas a partir de 60, 65 anos desistem de viver, desistem de fazer as coisas. E eu estava observando aqueles senhores e senhoras, quanta vontade de viver a vida, quanta vontade de fazer a coisa. Atribuo essa mensagem que eu vi hoje de manhã no programa a essa mensagem do Evangelho, onde se trata que, se tem males na humanidade, só pode ser a ignorância humana. Só pode ser as limitações do ser humano que não conseguiu ter o alcance para entender a vida, o sistema da vida, o mecanismo da vida. E não há idade para isso acontecer. É lamentável, de fato, que a gente encontre pessoas que, a partir de determinada idade, e não precisa ser 65, às vezes até menos, que desiste de descobrir coisas, de investir em si mesmo, né? No sentido de conhecimento, de superar as limitações da vida, até para poder compreender aonde estão as limitações. Então eu fiquei muito empolgado quando eu vi o programa com aquelas senhoras e senhores, porque eu não consigo me ver diferente deles. Sobre informática não, que eu não sou muito chegado, eu não tenho muita paciência. Às vezes até quando eu vou dar aula, que eu tenho que preparar data show, eu trago a ideia e peço a Verônica para fazer para mim, que eu não tenho paciência. Mas a ideia de pesquisar na internet, entrar na internet, fazer as coisas, eu estou sempre fazendo. E vejo como a gente aprende fazendo isso. Imagine esse mergulho, essa busca, buscando entender a vida e a natureza. Aí eu quero falar do ponto de vista que eu considero esse tema da palestra de hoje, causas das misérias humanas, né? O título já começa horroroso, né? Causa das misérias humanas. Ainda bem que foi há 160 anos atrás, e dá para se entender que, se a gente não contextualizar, fica chato. Então o que seria hoje? Causa de quê? A ignorância fazendo o ser humano sofrer. Não seria a causa das misérias, né? Embora existam misérias no mundo, e a depender do ponto de vista, as misérias tomam dimensões maiores ou menores, de acordo com a percepção de cada um. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, para a gente ver como a Terra é bela, e não é esse lugar que disseram. Primeiro, que a gente não tem uma percepção de Deus. A ideia que é trazida sobre a percepção de Deus em relação ao mundo, como nós não compreendíamos, ou até não entendemos ainda Deus, nós procuramos justificativa da vida dentro de uma linha de pensamento e raciocínio que está dentro de uma lógica. Está dentro do número 2 e 2 são 4. Não entra a relatividade. Nesse livro, Jornada para a Autorrealização, de Yogananda, ele traz Deus como a Terra como o lilás de Deus. É como se Deus tivesse um brinquedo, e dentro desse brinquedo ele trabalha com a variável do que acontece no programa que ele mesmo fez. Então a variável da vida contempla dificuldades e contempla sabedorias.
À medida que as pessoas começam a entender a vida, vão caminhando mais na sabedoria delas próprias. E à medida que elas se afastam dessa realidade, elas vão vivendo mais a própria ignorância. E sofrem consequência da ignorância. Então Deus não criou um planeta onde as pessoas vão viver sofrendo. Não existe isso. Em que pese dizer que isso aqui é um mundo de provas e expiações, a gente considera hoje que, tudo bem que a linguagem não pode estar errada, mundo de provas e expiações, é um mundo onde vivem pessoas ainda ignorantes. É igual a gente viver num bairro, morar num bairro, onde as pessoas não respeitam o limite dos outros. É a mesma coisa. Nem por isso é um lugar miserável. As pessoas é que não têm educação interior para respeitar o direito alheio, que é o que é proposto. Você está num planeta como o nosso. À medida que eu respeito mais, naturalmente eu vou estar em ambientes melhores. Então você termina evoluindo na escala de onde você deve estar, em função do que você busca. Óbvio que existem misturas, mas não seria por isso um planeta tão miserável. A gente se sente um lixo quando ouve essas coisas, né? A gente sente qualquer coisa de ruim. Não somos. Não sou. Não aceito ser, porque sei que não sou. E acho que ninguém deve aceitar isso. Tire pela educação. Quando os pais não educam bem seus filhos, quando eles cometem determinados equívocos. Aliás, eu vou dar um exemplo. Eu vi mandaram para mim um zap, não é zap não, no Messenger, o caso de uma senhora que buscou a mãe, talvez aqui alguém conheça, viveu distante da mãe durante 30 anos. Nesses 30 anos, agora ela conseguiu encontrar a mãe. E aí tem lá o depoimento da mãe conversando com ela. A mãe diz ela, eu larguei você tinha 15 dias. Eu fiquei por aqui até uns 4 anos e nunca quis você, nunca lhe quis. E nem quero. Não quero nenhum contato com você, não quero nenhuma relação com você. Quero que você vai ver sua vida. Aí a filha diz, mas minha mãe, e os traumas, e as coisas? Você me abandonou, você não ficou comigo e tal. Isso é problema seu, não é meu. Se vire, dê seus pulos lá e resolva o seu problema. Eu não quero nenhum contato com você. Então, é um caso bem agressivo, né? Não sei se é verdade, estava lá no Message. Mas às vezes os pais, quando se relacionam com os filhos e afirmam coisas negativas sobre eles, muitas vezes as crianças são traumatizadas e viram adultos com traumas, onde esses traumas geram problemas na relação do adulto com o mundo. Isso é um fato. É a mesma coisa se a gente for tratar o mundo de provas e expiações ou tratar o mundo de misérias. A gente fica se sentindo inferior. Nós não somos inferior, nós somos o que somos. Somos o que somos. É igual a gente vê uma empregada em casa que faz comida e a gente paga o salário dela. Ela é inferior a gente porque faz comida na nossa casa? Não tem sentido. Ou o gari que vai à rua é inferior? Não. Ele não tem a intelectualidade que eu tenho. Ele não caminhou como eu caminhei, mas ele é uma pessoa igual a mim. Não há diferença entre nós dois. Então é essa maneira que eu consigo ver, e não concordo da maneira que é trazido, ou então temos que contextualizar, que esse planeta aqui é maravilhoso. Quer ver? Olha como ele é maravilhoso, e essa maneira é a maneira como eu percebo, e queria que vocês acompanhassem meu raciocínio. Eu até escrevi para não me perder. O que dizem as estações do ano? O que as estações do ano dizem para a gente? Se a gente for olhar, a estação que fica efervescente, sobretudo numa terra como a nossa, é o verão, né? O povo aqui gosta do negócio, né? O verão estimula. Até comer acarajé se come mais no verão. Por incrível que pareça, até o dendê aumenta mais no verão. Porque é uma estação que, na nossa cultura, mexe com a nossa ancestralidade. Sem dúvida alguma, mexe com a nossa ancestralidade. O verão convida a gente a ir para a vida, para o mundo, para fora. Né? No verão, ninguém aguenta numa cidade como essa, que é a sucursal do inferno, em termos de calor, ficar em casa. A não ser que você ligue o ar-condicionado, porque eu nunca vi um lugar ser tão quente. Então você tem que ir para a rua, você tem que se movimentar, tem que viver a vida. E na rua o que não falta são opções. É interessante que no verão, quem vive o carnaval, quem vê na televisão, que festa de lago, essas coisas, a diversidade, as belezas, a negritude, o branco, o loiro, o alto, o baixo, né? O cabelo, a maneira de se vestir, as cores das roupas. Isso tem a ver com as estações do ano. E no caso dessa estação do verão, ela faz um convite. É um convite a ir para fora. Um convite a sair do casulo para viver experiências maravilhosas. Tudo de acordo com a realidade de cada um. Se a gente olhar para o ciclo da vida, no ciclo da sua vida, qual o verão que você está vivendo? Tem gente que está vivendo o verão de 1940. Tem gente que está vivendo o verão da Europa. Um país como, por exemplo, do escandinavo, onde pode escolher a Suécia, né?
Dizem que tem sol lá de vez em quando, né? Porque lá é sempre escuro. As estações do ano lá são... A percepção deve ser só de quem é nativo, autóctone, para poder entender aquele processo lá. No nosso caso, não. Somos um país tropical, né? A gente tem várias facilidades. Um outro sentido que a gente pode ver nesse ciclo é do inverno. O inverno pede um recolhimento, né? Embora no inverno aqui faz calor. Incrível, né? Como no inverno faz calor, essa cidade faz. Às vezes faz tanto calor que tem que ligar o ar-condicionado. Mesmo no inverno. Não é o meu caso. No inverno eu sinto frio. Não sinto frio. E durmo coberto, tudo direitinho, porque eu sinto muito frio. Às vezes eu sinto frio até no calor. Então é uma outra estação que pede um recolhimento. Pede pra gente ler um livro, pede pra gente ficar em casa, para comer uma pipoca, para ver um filme, né? Pede para o tipo de roupa já é um pouco mais que cobre o corpo, não expõe tanto as partes do corpo. Isso está dando sinal da vida para a gente, está explicando coisas para a gente. E a gente não percebe, a gente trata a natureza, olhando para isso, de maneira comum, como se nada estivesse acontecendo, mas está acontecendo. Então, a vida está sendo sempre renovada. Quer ver outra coisa interessante? A primavera. Primavera é uma estação linda, eu me lembro desde criança como eu gostava da primavera. Não é à toa que existe aqui caminhada Primavera Badu, que é um momento onde a natureza, as plantas, as flores, elas se rejuvenescem, elas nascem de novo, né? E o que fica da essência da primavera é que essas folhas vão voltar. A beleza colorida das plantas vai voltar. Vai acontecer de novo. Não serão as mesmas plantas, não serão as mesmas folhas, mas ela vai voltar. Se você for olhar para o ciclo da vida, qual a primavera que você está vivendo? O que é que está morrendo hoje, que deve renovar-se na próxima etapa da vida, vivendo o momento aqui agora, para que você se torne uma outra pessoa, aproveitando esses 4 ciclos da estação do ano para a gente, como maneiras de se comportar, de entender a vida, de olhar para a vida, de entender as coisas, sair do limite da ignorância, da condição de a gente se julgar e se sentir sempre inferior. A natureza traz. Os filósofos dizem o seguinte: a vida é cheia de símbolos e de mensagens. Símbolos e mensagens o tempo inteiro. Como a gente está vivendo muito a velocidade da vida, estamos muito preocupados em manter as coisas, em comprar as coisas, em a condição de subsistir, digamos assim, entre aspas, a gente acaba não percebendo o que está acontecendo. Que estação do ano você está vivendo hoje? O que é que você está vivendo hoje? Que ciclo da vida está se fechando na sua vida e abrindo outro ciclo e que você não percebeu? Se a gente considerar o janeiro é o ano que é o ano seguinte, após o Natal, dezembro, por exemplo, né? Onde a gente projeta a vida futura, o ano seguinte. É comum a gente fazer isso. Das coisas que você projetou, dentro dessa ideia do ciclo da vida, o que é que já aconteceu, embora estejamos já em fevereiro, né? Próximo do carnaval. O que é que você já realizou dessas propostas que você fez a você mesmo? O que é que você buscou fazer diferente dos anos anteriores? Se você continua repetindo as mesmas coisas, as folhas não caíram, né? A árvore não frutificou, porque você não deu a ela o que ela precisava para isso acontecer. E isso tem a ver com a vida. E não adianta a gente dizer que é por causa das dificuldades, que é por causa da velocidade, é porque está desempregado, é porque não tem dinheiro, é porque separou do marido, é porque separou da mulher, é porque o filho morreu. Não, isso não justifica, porque a vida vai continuar. Você não tem como conter a vida. Não tem como conter a vida. Essa semana eu soube da desencarnação de umas 3 pessoas. Umas 3 pessoas. Eu conversando em casa com a família, tem uma pessoa até que eu desejo que ela desencarne. Eu digo, pode desencarnar, né? Parava esse sofrimento, essa agonia, essa angústia, né? Liberava logo as outras pessoas e ela desencarnava. Ia viver melhor. Que é uma coisa que cada dia que passa eu tenho mais convicção. Desencarnar, estar no mundo espiritual, quando você está cumprindo o seu ciclo, não tem como não ser melhor que isso aqui. Porque às vezes estando aqui, e você cumprindo o seu ciclo, com todas as dificuldades, inclusive esse calor ordinário dessa cidade, quem anda de onde sabe o que eu estou falando, você se sente feliz e bem.
Por sinal, eu peguei um ônibus essa semana cheio. Gente, meu Deus do céu. E tinha uma mulher no banco de trás de onde eu estava, no telefone, discutindo com o marido. E eu levei 1 hora no ônibus, 1 hora ela conversando com o marido, rapaz. Que coisa. Que apetite. Que fôlego. Tinha horas que eu tinha vontade de ter um braço, tipo o Quarteto Fantástico, que o braço, o cara tem borracha assim, né? Pegar o celular e jogar no chão, jogar fora. Porque ela falava, você se acha, porque você não sei o quê, porque você é todo bonito e tal. Eu digo, meu Deus, por que ela está falando isso? Ninguém quer saber disso. Ninguém tem interesse em saber dessa conversa. E nem parecia que ela estava no transporte público. Um ônibus cheio, um calor, o sol batendo. Eu digo, gente, obrigatoriamente, por lei nessa cidade, lei, devia ser lei, obrigatória. Todos os ônibus deveriam ter ar-condicionado. Não é possível uma coisa dessa. E isso tem a ver até com o tema que a gente está estudando. Isso é o planeta de provas e expiações por essa ignorância de não dar ao povo o direito que o povo tem de ter um ar-condicionado no ônibus. Por que tem que ser desse jeito? Lotar, encher de gente, do jeito que enche, e ainda não tem ar-condicionado, rapaz, que coisa impressionante. E as pessoas se degladiam para poder disputar os seus espaços e tudo mais. E agora é bacana porque entra os caras vendendo coisas, né? E grita e fala alto aquele negócio. Meu Deus do céu, isso é o inferno mesmo, viu? Então, se você não procura entender a vida, as manifestações, essas coisas todas, você acaba não entendendo o seu processo. Use os ciclos da vida como maneira de despertar a consciência. Observe, existe a manhã, existe a tarde, existe a noite e a madrugada. 4 estações do tempo. Como você está nessas 4 estações? Eu convivo com pessoas que a estação da madrugada é o melhor horário, porque as pessoas ficam sozinhas, acordadas às 3 da madrugada, 4 da madrugada. Digo, essas pessoas fazendo o quê? Que fica até a hora dessa acordada, é hora de dormir. O que é que eu faço de manhã? Vir para aqui sábado de manhã para o Evangelho, por exemplo, é uma demonstração de que o planeta não é o que está escrito. Não é um lugar como um subúrbio ruim. Porque existem lugares como esse aqui, no subúrbio. Porque no subúrbio também tem centro espírita. E tem pessoas de bem. E existe muita gente ignorante em todos os lugares. E que se há um mal na humanidade, se há miséria na humanidade, é a ignorância. Eu não tenho dúvida disso. Quanto mais ignorante, mais eu pago um preço mais alto. Então, esse sábado de manhã, às vezes as pessoas vêm para aqui, renovam-se, saem daqui melhores. O resto do dia fica melhor porque veio para aqui. Então, essa manhã de sábado é boa. Eu vou fazer isso com todas as manhãs, todos os dias da minha vida. E dentro dessas estações do tempo, eu vou procurar fazer o meu melhor para estar melhor nessas estações, concluindo os meus ciclos, fazendo a realização do que eu preciso viver na vida, né? E deixar de ter uma visão de totalidade, né? Porque a nossa totalidade é muito limitada, e passar a ter uma visão mais específica, mais individual, mais compacta em nós próprios, para poder, de fato, a gente despertar o ser espiritual que nós somos. Bom, uma mera compreensão das estações ajudaria a gente a compreender, por exemplo, as dificuldades da vida. Porque as estações do ano passam suas dificuldades e seus problemas, que é da própria natureza. A mesma coisa o tempo. Então, eu enxergando desse jeito, as dificuldades que eu passo serão dificuldades. As dificuldades que a vida apresenta, que está ligado diretamente à natureza, inclusive, 2 coisas. Uma é da natureza e outra é minha. Então, as que são da natureza, eu vou enfrentá-las. Porque ela chegou para mim, entre aspas, gratuitamente. Viverei a experiência de acordo com a minha maturidade. As que eu criei, provavelmente foram escolhas mal feitas, onde a gente deve buscar fazer o melhor. Então, eu vou corrigir o que eu fiz, que não está bom naquele ciclo que eu estou vivendo, e tentar compreender a vida. Então, as dificuldades passam a ser aliadas. Aliadas. Não é possível um passista aqui na sala dar passe nas pessoas, ou nós espíritas trabalharmos com as pessoas, ajudarmos as pessoas, orientar as pessoas, se a gente não viveu na pele. É necessário passar a dificuldade. A dificuldade amadurece. Eu não estou buscando dificuldade, mas se a dificuldade apareceu, é para me amadurecer, para o meu engrandecimento, para o meu crescimento. Não adianta a gente lutar contra isso, porque a dificuldade vai aparecer. As justificativas sobre as dificuldades, normalmente está muito limitada à percepção que eu tenho da vida, achando que eu não devo passar por aquilo. Então por que você está passando? Alguém lhe deu de graça isso daí? Não.
a depender da situação, você está vivendo uma experiência que foi escolhida por você, consciente ou inconscientemente, essa é a realidade que você vive. Esse é o primeiro ponto, né? Atravessar as dificuldades. O outro é temer menos a morte. E eu tiro como veículo de imaginação, pano de fundo do que eu estou falando, a primavera. Primavera sempre vai acontecer, sempre. Ela sempre vai se renovar. Sempre terão folhas novas, sempre o chão vai estar espalhado de folhas novas, porque se renova na vida. Assim é a desencarnação. Se eu desencarno, eu renovo. Eu vou para uma outra realidade. Eu vou viver uma outra realidade que é melhor do que a realidade que eu estou vivendo agora. Então faz parte. Eu vou começar a diminuir o medo e a preocupação que eu tenho em continuar vivo. Porque o fato é, ninguém quer morrer. Ninguém quer desencarnar. Todo mundo quer ficar para a semente, né? E independente da idade, as pessoas não compreendem a morte, porque a morte não é tratada de maneira natural. Só é tratada de maneira natural a vida. Então quando a criança chega, quando a criança nasce, está todo mundo feliz. Quando a pessoa morre, está todo mundo triste. E lá do lado de lá, no mundo espiritual, todo mundo alegre porque a pessoa voltou. Pelo menos quando a pessoa tem uma amizadezinha lá, né? Quando tem né? Está todo mundo alegre porque a pessoa voltou. E a gente não compreende isso. A gente sofre, esse é um tipo de sofrimento, por exemplo, que causa muita angústia, pela visão que a gente tem pequena da vida. A vida não pode se resumir a Luciano. Eu aqui agora, não pode. Eu sou muito mais do que isso aqui. Muito mais bonito, muito maior, muito mais competente. Eu só preciso descobrir, porque nas minhas estações, que agora estamos no verão, eu preciso fazer mergulhos mais profundos para descobrir outros valores que eu tenho. Isso acontece com todos nós, com cada um de nós. Um outro ponto é amar a renovação. Eu fico vendo como as pessoas têm dificuldade do novo, de renovar, né? De mudar as coisas. Quando a gente faz proposta de mudança, as pessoas que são presas a ideias têm dificuldade de apoiar aquela ideia que está inovando alguma coisa. E eu vejo como isso dificulta, porque se o espiritismo não fosse renovado, ou não for renovado, contextualizado na sua estrutura, fica difícil a gente seguir uma doutrina, vai virar a Bíblia. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver os espíritas com o livro debaixo do braço, pregando na estação da Lapa, que Jesus vai voltar. Ou seja, tem que mudar, tem que atualizar a linguagem, as regras e o que foi estabelecido há 160 anos atrás, não pode servir para hoje. Não pode. Até o termo, se não for atualizado, a gente fica na ignorância da limitação. Então é bom a gente olhar para a renovação, para seguir em frente. Semelhante a gente quando está doente, seja lá qual for o problema, uma gripe, por exemplo, e a gente fica acamado. À medida que a gente vai melhorando e vai tomando a vida de novo, sentindo apetite, se alimentando, tantas outras coisas, a gente se sente outra pessoa e vai caminhando. A sensação é essa quando a gente vai buscar essa renovação no mundo interior. Você vai cada vez mais ganhando fôlego para continuar a vida e seguir em frente sem medo de ser feliz. Bom, renovar era não ter apego à forma, é ir ao conteúdo. Renovar é você ir ao conteúdo. O que é que você está precisando renovar da sua vida hoje? É o marido? É a mulher? É o filho? Renovar nem é a pessoa não, desculpe, é renovar no sentido da relação, né? Porque ficou meio empregado assim, errado o negócio. Aí tem que corrigir, né? Porque tudo bem que a gente queira até renovar, mas renovar o relacionamento no sentido de convivência, né? O que é que eu preciso renovar na vida? Olhe para você. Com quem você está tendo dificuldade de relacionamento? Olhe, renove. Sobretudo com você mesmo. Se você não aguenta ficar sozinho, sozinha, se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, olhe para você e veja onde está a sua deficiência. Veja onde está a necessidade da completude, porque só pode ser feito isso com o outro. Hoje de manhã também eu estava ouvindo os irmãos evangélicos, só que foi católico, não foi evangélico não, foram os irmãos católicos. E aí eu vi um pastor que escreveu 3 livros, ele vai escrever uma série de 7 sobre os apóstolos. Ele escreveu sobre Simão Pedro, sobre Estevão e João Batista, os 3 primeiros que ele escreveu. E eu achei interessante ele ter escrito sobre Estevão. Estevão no mundo evangélico não é muito falado, não é muito valorizado. E Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, foi o primeiro. O primeiro que, em nome de Jesus, sem conhecê-lo, sem conviver com ele, só viu a mensagem dele depois, foi o primeiro a ser apedrejado e morreu apedrejado por Paulo.
por ordem de Paulo de Tarso. E ele foi um grande homem para fazer com que a vida fosse plena em termos da busca interior. E ele é comparado a Jesus. Jesus, como morreu na cruz, veio para salvar, segundo eles, salvar a humanidade dos seus pecados, que a gente não concorda com isso. E Estevão veio para demonstrar que é possível, apesar das dificuldades, ter amor a algo que as pessoas não compreendem e você seguir o seu destino. Então, se você tem um destino, procure ele, se você não descobriu. Qual é o seu destino? Foi o que você veio fazer aqui? O que é que você está buscando? Onde é que a luz acende em você, dentro de você, que diz a você alguma coisa que você não entende, que às vezes ele deixa confuso? Isso talvez seja o seu destino. E você não se toca para isso, porque a vida é muito veloz, né? E a gente termina não dando a devida atenção. E eu vejo isso com muita franqueza, muita facilidade, quando as pessoas se recolhem mais, né? As pessoas estão escutando mais, tentando perceber mais o seu mundo. Elas são vistas às vezes como pessoas caladas, uma coisa e outra e tal. E às vezes as pessoas não estão respeitando aquele silêncio que faz parte de uma busca. Qualquer pessoa que queira buscar-se tem que fazer silêncio. Tem. Está na primeira regra de quem quer buscar a si mesmo é silêncio. Faça silêncio. E silêncio não é mudez. Silêncio não é a cara sisuda, né? Silêncio não é uma afronta à comunicação. Não, o silêncio é dentro. Fazer silêncio é a voz, quando for trazida para dentro, a gente escutar. É dar ouvido a ela. Então, se de repente eu sentir um determinado carinho por Cássia aqui, agora, do nada, estou sentindo um carinho por ela, eu vou escutar essa voz. Eu vou ver o que ela está me dizendo. Porque pode ser mediúnico ou pode ser uma inspiração do meu mundo interior em relação a alguma coisa que eu percebi dela. Ou eu poderia estar aqui falando, por exemplo, e vir na minha mente uma cena de sexo. O que é que a gente vai acontecer? Eu estou falando, alguém aí ouvindo, vê uma cena de sexo na mente. Ih, meu Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus, uma hora dessa, uma coisa dessa e tal, não sei o quê. Então, olha, aqui não cabe não, né? Então vamos continuar o nosso trabalho. Depois eu vou buscar a imagem. Vou recorrer àquela imagem que veio e saber por que na hora que eu estava falando aconteceu isso. Por que na hora que eu estava ouvindo veio essa imagem? O que isso está me dizendo? Que está dizendo alguma coisa. Está dizendo alguma coisa. É isso que é silêncio. É escutar o mundo íntimo. Você não perde o contato com as pessoas, não deixa de falar com as pessoas. Claro que tem horas que a gente tem que ficar um pouquinho calado. Diferente daquela moça do ônibus, no telefone celular, porque ainda bem que o cara não está mais com ela para ter que ouvir tantas horas de fala, né? Aliás, mesmo assim, não estando com ela, estava ouvindo ela 1 hora no telefone, no momento que eu estava. Então, o silêncio é a gente falar menos e escutar mais. E falar, sobretudo, o que engrandece, o que melhora, o que aprova, né? O que leva a gente para estar numa condição melhor. Então, as estações do ano convidam a gente o tempo inteiro, demonstrando que a Terra não é esse mundo aí de misérias. Não é esse mundo tão ruim. Não é esse mundo onde só tem pessoas ignorantes e limitadas e que, por isso, estão sofrendo no mundo de provas e expiações. Não é. Não concordo, não vejo desse jeito. O ser humano não vive só do que come, e sim do que ele assimila. Isso é um pensamento muito bom. Não é? A gente não vive só do que come, né? A gente vive do que assimila. Ou seja, quanto mais informação eu tenho, aquilo me motiva mais. Eu como porque eu preciso. Falar em como porque preciso. Eu comecei a malhar. Ontem foi o 5º dia que eu comecei a malhar. Já estou me sentindo. Porque parei de tomar refrigerante, parei de comer pão. Na hora do almoço não como igual um cavalo, como igual um ser humano normal, né? Como um pouquinho de comida. O estômago desinchou. Eu me sinto outra pessoa. Só o corpo todo dolorido, né? Que a gente faz aquele negócio, o corpo fica doendo. Como é bom reeducar a alimentação, né? Como é bom fazer o exercício. Aliás, eu tive até dificuldade, eu comentei com Verônica em casa com as meninas. Eu estava malhando, e aí eu digo, meu Deus, que coisa sem graça malhar, né? Coisa sem sentido. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou chegar aonde fazendo isso? Não senti prazer nenhum. 2 dias sem o menor prazer, indo porque estava indo, né? Digo, eu podia estar lendo um livro, mas estou aqui, tudo bem. Aí um dia, eu na frente do espelho, na esteira, andando, eu vi a camisa molhada, eu todo suado. Aí eu me digo, pô, que bacana, né? Aí eu senti vontade, né? Digo, agora eu vou com camisa mais fechada, com 2 camisas, para poder suar, para dar sentido. E estou fazendo um negócio que está funcionando, né? Então, renovar, fazer as coisas, buscar alimentar a mente, está ligado diretamente à vida material, onde a gente não abre mão de uma coisa nem da outra, mas dar a ela o tom
o coeficiente necessário para as coisas acontecerem, né? Valorizar a vida. Então, o que mais me estimula na vida é o que eu penso e como eu elaboro as coisas, e não o que eu como. O que eu como até estou comendo menos e a coisa passa, né? Tem gente que come. Aliás, não, eu vi esse exemplo ontem estudando, foi ontem, anteontem, sobre Buda. Buda levou uma época que ele ficou sem comer muito tempo na meditação dele, muito tempo. A ponto de que ele pegava com 2 dedos e abraçava o estômago dele, a barriga, as costas e a frente, com 2 dedos. Quer dizer, não precisa exagerar assim, né? Mas foi a esse ponto que ele chegou, o processo dele, para encontrar o nirvana, o estado de paz e plenitude que ele buscou. É o processo dele. Qual o seu processo? O que é que você vai fazer? Fazer academia? Não fazer academia? Vai ler livros? Vai se relacionar melhor com a esposa, com o filho, com o marido, com as pessoas no centro? Onde você está? Onde é que está o seu nirvana? Dentro do ciclo da vida, né? Dentro dessas estações. Vá lá, chegue junto, faça com que o verão seja presente em sua vida, todas as estações. Porque você pode estar no inverno, vivendo o verão. Você pode estar em qualquer estação do ano, vivendo esse verão, que é a busca, né? Digamos assim. É o sol nascendo em cada um de nós. Aprender com o que passou, né? O que passou na vida é para a gente aprender como coisa boa. E a gente vê às vezes o passado como coisa ruim. E ensinaram a gente isso. Que no passado a gente não foi boa coisa, que na encarnação anterior ou nas encarnações anteriores você fez mal a um, fez mal a outro. E por isso quando você está obsidiado, é porque o Espírito está lhe cobrando com direito de uma coisa que você fez lá atrás. Vê se tem sentido uma coisa dessa, né? Vê se dá para continuar acreditando que é desse jeito que a coisa funciona, né? Se você considerar hoje o seu estado interior, como você se relaciona com a vida, por exemplo, se você tem algum problema com um parente, né? Com algum amigo, com uma esposa, filho, marido, essa coisa toda, e você não consegue ser melhor, e você tenta ser melhor, mas você não consegue, você vai ser punido por uma coisa que você não consegue? Então, se no passado eu não fui bem, se no passado eu não agi bem com alguém, se no passado eu fiz mal a qualquer pessoa, se no passado eu não tive a melhor qualidade para me relacionar com aquilo, é o que eu pude fazer. É desse jeito que a coisa acontece, né? É dessa maneira que as coisas acontecem. As coisas não são, não tem uma ideia linear. As coisas não são o preto e o branco, não. As coisas têm variáveis. Muitas coisas acontecem. À medida que eu vou mudando, é que eu vou escolhendo fazer coisas melhores. Então, o passado deve ser usado por você para crescimento, para renovação. E não como algo para se punir ou se sentir pior do que o que você já se sente às vezes. Então, quer ser melhor? Tenha metas. Se você estabeleceu meta para esse ano, renove suas metas, reveja as metas. Veja se são metas plausíveis. Eu estava andando, voltando para casa da academia, e eu me lembro que eu ganhei R$1 milhão nessa negócio na nota aqui que a gente pega o CPF, né? Eu ganhei R$1 milhão. Aí eu comprei tal carro, eu dei tal carro à minha filha, eu dei tanto à minha filha que está não sei aonde. Eu construí na minha fantasia uma ideia maravilhosa. Cheguei a dar até dinheiro à esposa. No sonho. E não me arrependo não. É uma fantasia, né? Então. Até o valor. R$140 mil eu daria. Olha, toma aí. Toca o barco aí. Só? Ai, banho de miséria. Então, eu criei tudo isso na minha mente. A sensação é que está acontecendo. É como se eu soubesse que vai acontecer. Se não acontecer agora, vai acontecer em algum momento, porque a riqueza é minha. É minha. Então, se é possível mexer com esse tipo de coisa em relação à vida material, imagine em relação às questões espirituais. Então, eu projetei, se acontecer antes de eu desencarnar, vai ser bom, porque é um negócio bacana, viu? Essas ideias são muito boas e é hora de viajar, porque você se renova, né? Dentro de uma mentira, entre aspas, acho que você pode ser criativo, e nesse ponto eu sou muito criativo comigo. Eu estou sempre criando coisas, estou sempre elaborando coisas que me renovam. E deixa a gente sempre aceso, sempre atento em relação à nossa prioridade, que somos nós próprios. Mas a moça ali se deu bem, R$140 mil, pode desencarnar, que não vai ter mais dívida para pagar não, viu? Onde estão suas sementes? O que é que você está plantando na vida? O que é que você está projetando para a próxima vida, né? Você está pensando só aqui agora? Pense só aqui agora. Mas projetando algo que vai acontecer no seu futuro. Suas sementes estão diretamente ligadas ao que você planta dentro de você. Então, se você reclama muito, você está plantando semente de reclamação. Se você tem muita queixa, né? Se você tem muitos conflitos e está brigando com o mundo o tempo inteiro, achando a vida ruim,
São sementes que você está colhendo e você vai terminar colhendo esse tipo de material no futuro. Então veja quais são as suas sementes. Veja nas estações que semente você está colocando no ciclo da sua vida. Quanto mais você tirar problema, buscando entendê-lo e equacioná-lo e sobretudo integrar em você, mais você está esperto com relação ao ser espiritual que você é. Quanto menos isso você fizer, mais você demonstra a sua limitação em relação à percepção de você mesmo. Renovação é o segredo da vida. Fecha um ciclo, começa outro. É sempre assim. Está terminando a palestra aqui. Esse é um ciclo que eu estou fechando de um trabalho que eu estou realizando. Vocês vieram aqui hoje, estão ouvindo a palestra, vão tomar passe. É o ciclo que está se fechando. Não precisa esperar o mês inteiro, não. Cada dia e cada coisa que eu realizo é um ciclo que está se fechando. Eu fiz o que aqui? Eu estou fazendo o meu melhor. Eu me preparei, estou dando qualidade no que eu estou fazendo. É isso que é importante. Se você está aqui e está dando qualidade a você mesmo, porque você está se cuidando, é isso que é importante. Fecha esse ciclo. Saindo daqui, outra coisa. Você vai pegar ônibus, você vai pegar carro, você vai encontrar família, você vai para o shopping, você vai comer. Estando lá realizando qualquer coisa, faça o seu melhor. Faça aquele ciclo ter vida, ter sentido, ter vivacidade, ter motivo para estar acontecendo. Cada momento que você vive, você vivendo ele de fato, naturalmente você vai escolher coisas melhores para lhe satisfazer, para lhe agradar, né? Para fazer com que o seu mundo interior esteja cada vez mais sintonizado com o que você busca. Então, renovação é o segredo da vida. Se olharmos para Deus de maneira clara, de maneira até absoluta, Deus está sempre renovando. Uma das renovações que Deus permite morre mais de 200 mil pessoas por dia no mundo. É renovação radical, né? Por dia morrem pessoas no mundo. Sempre está tendo coisas ao nosso lado, no ambiente que nós vivemos, de renovação. Pessoas que desencarnam, novidades que vêm em favor do povo, pessoas lutando por uma realidade. Eu vi até no jornal ontem uma criança que botou uma placa, um papel escrito, alguma coisa para proteger o planeta, proteger a natureza na Inglaterra. Ela já foi até fazer palestra na ONU, uma criança, ela deve ter, sei lá, 12, 13 anos, bem jovem, né? Foi até fazer palestra na ONU e está sendo respeitada no mundo inteiro pela atitude. E na Inglaterra, mostrou em vários estados da Inglaterra, as crianças lutando pelo planeta. E uma das crianças sendo entrevistada dizendo, o nosso planeta está precisando de ajuda, a nossa casa está pegando fogo e a gente precisa apagar o incêndio. Então já são pessoas renovadas, diferentes, que não fazem parte da nossa geração e que vieram para mudar o mundo. Então a gente tende a ter uma qualidade melhor. Se a gente considerar muitas coisas que estão acontecendo em nosso país, independente de governo, mas o povo já não está aguentando certas coisas, muitas coisas estão mudando para melhor, talvez daqui a 200 anos, reencarnado no Brasil, a gente possa chegar aqui e dizer, as pessoas respeitam o ir e vir, né? As pessoas respeitam no trânsito. As pessoas têm direitos adquiridos e que as pessoas não abrem mão de ter os seus direitos. Tem uma irmã minha que mora na Suíça que está aqui, a gente estava conversando, ela está aqui esses dias, eu acho que viaja amanhã, e ela dizendo como as coisas lá são respeitadas, todas as coisas são respeitadas na Suíça. Os seres humanos lá são valorizados, as pessoas, em qualquer coisa que elas fazem, o governo respeita o ser humano. Então a gente está lutando, o Brasil é um país pequeno, um país adolescente, digamos assim, né? Vai amadurecer, vai crescer, e o crescimento dele vai depender muito do investimento que eu faço em mim aqui agora. Se eu me tornar uma pessoa melhor, nesse país, ele vai se tornar um país melhor. Então cada um de nós que fizer a nossa parte, a tendência daqui a 100, 200, 300 anos é a gente reencarnar num país como esse, maravilhoso como é o Brasil, e dizer, eu tenho orgulho de fato de ser brasileiro, e esse povo se educou, esse povo demonstrou a capacidade que tem. Não é à toa que fomos colonizados por 4 países, sobretudo Portugal, conseguimos a nossa independência e somos o que somos por característica. Nós somos um povo diferente. Não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes. Mas precisamos nos educar, precisamos adquirir perder mais ignorância e ganhar mais conhecimento para botar o Brasil no lugar que ele tem que estar. Então, para mim, o planeta não é o que disseram, o que está aqui especificamente. Para mim, é um lugar onde a gente vem se renovar, onde a gente vem se educar. É um processo. E esse processo, normalmente, passa por sofrimento, por coisas dolorosas e tantas outras coisas. Muita paz. O livro que vai ser sorteado hoje é Amor Sempre, de Adenauer Novaes.
55. Número 55, Maria Sampaio. Ah, sim. Obrigado. Cinquenta e oito, Heloísa Helena. Ah, não tem graça. Gonzales. Rapaz, você precisa conversar com os espíritos, viu? Agora ela está em alta, Heloísa Helena. Bom, vamos aos nossos avisos. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque minha voz... o sorteio do quadro. O sorteio do quadro, que foi doado para a gente por Marine, que é um querido palestrante aqui da nossa casa, que sempre vem aqui fazer palestras. E esse quadro ele doou, ele trabalha, ele é um artista, ele pinta, e esse quadro ele pintou com o intuito exatamente de contribuir com a nossa casa, né, trazendo a sua arte. E quem tiver interesse em ganhar esse quadro para embelezar a sua sala, seu quarto, ou presentear alguém, essa é a hora, esse é o momento. E se o interesse também não for esse, que seja pelo menos de ajudar a nossa casa, né? Faltam apenas 70 agora. Eram 200 inscrições para participar do sorteio, agora já só faltam 70. Então a inscrição, acho que é R$10 do sorteio para participar, e a gente só vai poder fazer quando completar, né? Que totaliza num valor de R$2.000, que é o valor do quadro, estimado do quadro. Então vamos participar, contribuir. Falar um pouquinho da ULI, que começou sábado passado. A aula inaugural foi sábado passado. Vocês que têm o interesse de conhecer o Espiritismo, conhecer determinados assuntos ligados à espiritualidade, venham fazer parte desse trabalho. São aulas expositivas fantásticas, dinâmicas, onde vocês vão ter, de fato, a oportunidade de conhecer sobre reencarnação, obsessão, desobsessão, espíritos, Deus e tantos outros temas não menos importantes, né? Então, venham participar. Vocês poderão participar até a quarta aula. O horário é das 15h30 às 18 horas. É um momentinho só que tira para a gente mesmo, né? Para a gente aprender um pouco mais e crescer. Então, ali tem as informações. Qualquer informação a mais, vocês podem procurar a Érica também na livraria. E agora, eu vou voltar a falar aquilo que eu falo durante o ano todo. Chega de férias. Exatamente. As férias já acabaram, né? Na verdade, domingo passado foi o momento onde nós fizemos o novo cadastramento para as novas famílias que vão permanecer no nosso trabalho 2 anos. Então, essas famílias serão inseridas no nosso trabalho. Dia 17 de março será o primeiro encontro com essas famílias. Na verdade, o cadastramento foi domingo, mas nós ainda não fizemos a seleção. Vai sair dia 11 de março. Eles vão vir aqui no centro para olhar, vão ligar para ver se foram aprovados. Nós estávamos conversando que a gente tem percebido notoriamente o quanto que a questão financeira está piorando. Infelizmente, não é ter um olhar negativo sobre esse aspecto, mas muita gente em condições absurdas. Eu tinha falado que no último ano, né, que foi dos 2 últimos anos, esse grupo que nós atendemos foi o grupo mais carente que nós tivemos. Eu achei que a gente ia dar um salto e ia ter condições melhores. E o que a gente viu não foi isso.
Então as pessoas estão necessitando muito dessa nossa ajuda. Então comecem a se articular, comecem a fazer campanhas. Tem pessoas que no final do ano passado fez uma correria bacana, ajudou a gente a bater todas as metas de tudo que a gente fez, da festinha, do final de ano, enfim. Então que vocês comecem cheio de gás, que vocês estejam durante todo o ano neste aspecto, no verão, cheio de energia, cheio de brilho, cheio de alegria, para contribuir com o nosso trabalho. Porque foram aproximadamente 260 pessoas que vieram se inscrever. E nós vamos conseguir colocar para dentro desse trabalho aproximadamente, eu tinha falado na reunião de diretoria 150, mas pela procura a gente vai tentar colocar 170. É uma ousadia. É com vocês. O trabalho a gente vai fazer. A parte dos alimentos fica com vocês também. Então, quem está aqui, já está ouvindo, comece a fazer a campanha. Vilma já atualizou lá. Não foi, Vilma? Então a gente botou para 160, não foi? Mas porque tem aquele casos que, inclusive, o que é que a gente fez esse ano? A gente pegou algumas mães que se disponibilizaram para fazer oficinas com as próprias mães. Inclusive, são 3 que vão trabalhar com tranças, penteados com tranças. E são coisas assim... Hoje eu fiquei encantada aqui ouvindo elas me dando uma aula sobre as tranças, a história das tranças. Eu fiquei realmente até muito emocionada, porque elas dizendo assim, eu criei meus filhos fazendo trança. Um penteado eu ganho em torno de 35, 40, 50 reais. Num dia eu faço 5, 6. Então, no mês dá para ganhar um dinheirinho bom, né? Para quem está sem ganhar nada. Então, o nosso trabalho vai... realmente precisa muito da ajuda de vocês, tá? Então comecem a fazer a campanha. Carnaval, pode pular, brincar à vontade, mas não esqueçam que no retorno a gente vai precisar de muitos alimentos para poder comporem essas cestas. Vamos orar. Vamos buscar uma posição que nos coloque ou que nos mantenha conectado com a espiritualidade. Vamos perceber a presença dos nossos amigos espirituais, nos trazendo a energia, a alegria de viver, a vontade de servir e o desejo de permanecer no caminho da luz. Não que na escuridão não possamos também aprender e crescer. Gostaria de pedir aos passistas que ocupem o espaço para a troca de energia através do passe. Que estas vibrações trazidas e trocadas pela espiritualidade conosco possa nos vitalizar, nos trazer esperança, nos trazer a certeza que na primavera as flores surgem, perfumando todo o ambiente, colorindo todo o espaço, ocupando um lugar
da beleza. Que essas vibrações tragam aos nossos corações o desejo de continuar buscando o melhor para a nossa vida. E nessas vibrações, gostaria de pedir pela filha da nossa querida companheira de trabalho, Dona Celina, vibrações para sua filha que desencarnou esta semana, Ana Cláudia Barreto Costa, que ela receba as nossas vibrações e que toda a família seja consolada neste momento de perda. É assim, querido e amado Mestre Jesus, que te agradecemos todos os momentos que está em nossa companhia, nos trazendo a certeza de que dias melhores virão e que nenhuma das estações é permanente, mas que cada uma delas tem a sua importância e os seus ensinamentos. Sê conosco agora e sempre, que assim seja. As pessoas que já tomaram passe